Tem uma expressão no futebol que chama o campo fala. E hoje ele gritou. Ele gritou, tá? Hoje o campo gritou. Fala aí, seus peixão. Nada, beleza, né? Vamos ter que falar de mais um vexame. É a coleção que o Santos vem fazendo de uns anos para cá, né? O Santos deixou de ser o clube que coleciona sucesso para colecionar vexames, fracassos, desempenho ruins. E hoje foi mais uma dessas vezes que o Santos deu vexame, né? E eu acho que hoje passa muito pelo treinador. Hoje não tem como, né? Continuo achando o Vojvoda um baita técnico, tá? É um baita treinador, não mudo minha opinião sobre ele, acho que ele tem uma capacidade muito grande, mas hoje o campo gritou coisas que ele não pode mais aceitar e fazer nesse time do Santos, cara. O campo gritou para ele. Hoje ficou escancarado na cara dele coisas que ele não pode mais fazer nesse time. Impressionante, cara. Ceará venceu o Santos por 3-0, merecidamente, tá? Foi muito merecido. O Ceará foi muito melhor que o Santos no jogo todo, do primeiro ao último minuto, com alguns vislumbres de relances do Santos. Muito. Eu vou elogiar alguns jogadores aqui, inclusive quem eu fiz vídeo agora recentemente. O Roleiser jogou bem, tá? Dentro do que se propôs o jogo, o Roleiser foi o melhor jogador do Santos no jogo. O que não quer dizer muita coisa para um time que tomou 3-0 na lata, né? Mas o Roleiser jogou uma boa partida. Criou chance, chutou bola na trave, finalizou, chutou de bicicleta, criou, teve mobilidade, jogou como meia, que é o que eu espero dele. Mas o time foi muito mal, no resto muito mal. Eu acho que o Roleiser e o Zé Rafael dá para colocar aqui com jogadores que fizeram uma partida razoavelmente boa, mais ofensivamente falando que defensivamente. Defensivamente ninguém foi bem. Agora alguns personagens aqui a gente vai ter que pegar bastante no pé, tá certo? Eu espero que o Vojvoda entenda os recados que o campo deu nessa partida de hoje. Algumas coisas não dá mais para aceitar, não. Algumas titularidades incontestáveis não dá mais para aceitar. Óbvio que a gente vai pegar em pé de jogador, porque tá na hora, né? Tá na hora de responsabilizar atleta também, né? Chega, né? De algumas coisas aí que estão acontecendo nesse clube. Óbvio, os grandes responsáveis por essa situação de hoje são as pessoas que dirigem o clube, tá? O Vojvoda e os atletas são os menos responsáveis, porque degringolou no que está hoje pelos desmandos ao longo do ano. O ano tá começando em setembro para outubro, é culpa da diretoria, tá? É o tipo de coisa que, num começo de campeonato, você fala, caramba, que tropeço, puta merda isso aqui. No final, com o time na 16ª posição, a 3 pontos da zona de rebaixamento, não pode acontecer. Tá bom? Então, por favor, não bote agora a responsabilidade toda e falando que a troca de técnico é o caminho, tá bom? Não é. Não é mais. A troca de técnico não tem que acontecer mais. A gente tem um treinador de verdade, um bom treinador. Agora ele tem que fazer o trabalho dele, e é óbvio que ele vai errar como hoje ele errou, tá certo? Eu preciso dar recado da Fute Fanatics, tá, gente? Então, por favor, né? Vai lá na Fute Fanatics, tem 7% de desconto na loja inteira, no cupom Peixão na Fut7, que é o meu cupom, tá? No carrinho inteiro, você pode pegar qualquer produto da loja, não necessariamente um departamento de Santos Futebol Clube, mas qualquer departamento de qualquer outro clube, de qualquer clube da Europa, qualquer seleção, qualquer clube de resto do mundo, né? De outros continentes ou de outros países aqui da América do Sul, tem camisa de time argentino também, para quem é colecionador, eu recomendo demais, tá? Uma loja que eu sou usuário, né? Sou comprador e cliente há mais de 15 anos. Sou fãzaço da Fute Fanatics, que eu sempre fui cliente e eles têm uma parceria comigo. Então, o link está na descrição e no QR Code aparecendo na sua tela, tá? Tem 7% de desconto na loja toda, é só colocar os produtos no carrinho, independente se ele já tem descontos prévios ou não, você bota lá e você tem um desconto cumulativo de 7%. Então, é só ir lá na Fute Fanatics. Fechado? Então, vamos lá. Vamos falar desse jogo aqui. Assim, falar das circunstâncias do jogo, falando, olha, aconteceu isso nesse lance, é meio complicado fazer uma linha de tempo do jogo, porque a gente sabe, a gente assistiu o jogo, né? O Santos entrou muito mal no jogo, acho que o Vojvoda escalou muito mal. Eu fiz o pré-jogo aqui ontem, achando que o Santos repetiria a escalação do último jogo, com o Barreal no meio de campo, só torcendo para que o Barreal desse ao Roleiser a possibilidade de jogar centralizado, e eu acho que mesmo com a entrada do Barreal foi assim, o Roleiser não ficou preso ao lado direito, até nessa tentativa, quando o Barreal entra depois, na troca do intervalo, que sai o Rincon entre o Barreal, eu acho que ele até se encaixou bem com o Roleiser ali, sem ficar aquela coisa com os dois no mesmo lugar, né? Eu acho que teve até uma aproximação, e isso eu considero positivo, tá? Eu acho que até na frente o Barreal oferece muito mais do que o Rincon,
mas eu acho que a escalação foi muito mal. Eu não gostei da dupla de zaga, eu não gostei de ter entrado com o Frias e com o Duarte no meio da zaga. Eu até entendi ele ter escolhido isso justamente porque o Lampérez falhou nos últimos jogos. Sim, mas o Lampérez é o zagueiro mais técnico que o Santos tem. Eu iria de 3 zagueiros, tá? Eu acho que esse time, eu vou fazer um vídeo depois falando de 3 zagueiros, só de 3 zagueiros, que eu acho que é o que esse time se encaixa, tá? Mas não gostei disso e pessimamente a escolha dele optar pelo Rincon no meio de campo para ter uma trinca de volante, sendo que o Rincon não é um volante construtor, cara. Ali, se você quer botar o Rincon, é para tirar o João Schmidt e colocar o Rincon, ou não colocar os dois. Os dois juntos ali não vai funcionar. Sobrecarrega o Zé Rafael, né? Que foi um meia, e não tem a qualidade técnica de meio de campo que a gente espera. Então, ou era o Barreal ou era o Gabriel Bontempo, que nem entrou em campo hoje. O Robinho Júnior, que deveria ter entrado, também não entrou. Ele colocou o Cabalheiro, que eu também considero uma entrada muito ruim, e eu vou confabular durante, porque as mexidas dele foi no desespero, sabe? Mas eu acho que a escolha inicial foi muito ruim. O Léo Condelli montou um time também diferente do que eu esperava, colocando um time mais para frente, né? Ele tira o Pedro Henrique de começo e coloca o Muni. O Muni é responsável pelo primeiro gol do Ceará, numa cagada da defesa, né? Cagada principalmente do Duarte ali, deixando na marcação, né? O Frias foi mal na cabeçada com o Pedro Raul, que é muito mais alto que ele, dá para perceber nitidamente que o Pedro Raul é mais alto do que o Frias, que o Frias, né? Então, até por isso da estatura era melhor ter escolhido o Luan Pérez, que tem 1,90 m, assim como o Pedro Raul. O Frias tem 1,83 m, cara. A diferença é considerável, né? O Pedro Raul cabeceia mal e ali muito da sorte do lance. O Muni pega o rebote, né, a espirrada do lance, o Brazão faz uma defesaça no reflexo, a bola corre em cima da linha, né, não tem tempo de reação suficiente para voltar e fazer o corte, e o Muni faz 1-0 com mérito, tá? O Ceará já tinha chutado uma bola na trave anteriormente e criou essa chance também. Depois o Roleiser chuta uma na trave numa falta muito boa também, mas no Santos que era pouquíssimo produtivo. Tinha no Roleiser principalmente o jogador que fazia as jogadas. E aí a gente entra em critérios individuais, porque as partidas, eu vou até alisar um pouco para o Igor Vinícius, porque eu acho que, comparado ao Mike, ele foi bem. Comparado ao que se espera, foi muito mal, tá? Muito mal. Mas ele criou algumas coisas na frente ainda. Ele deu um passe muito bom pro Lautaro, que ele perde um gol. Ele perde um gol. Uma das chances claras que o Santos teve foi um passe muito bom do Igor Vinícius no segundo tempo. Ele toca a bola pro Lautaro. O Lautaro não consegue chutar. Ele chuta o vento. Porque se ele chuta aquela lá, possivelmente seria um gol, porque era uma chance muito clara, tá? E era um jogador de mais ultrapassagem, aproximação, mas mesmo assim errou passes bobos, muito mal na marcação, depois da mexida do lado direito também, que ele sai também, né? Aí complica tudo, mas enfim. Mas eu não acho que fez uma boa partida, mas comparado ao Mike, ele tem que ser o titular, tá? Eu espero que a torcida do Santos tenha paciência com o deveria ter tido paciência com o JP Sherman, igual tem com o Igor Vinícius e principalmente com o Mike, né? Porque ô torcida pra gostar de velho contratado, cara. Nossa senhora, tem uma paciência do caramba com esses caras. Pra moleque da base é uma impaciência, não presta, ninguém da base presta, é tudo ruim, né? Robinho Júnior entrou e mudou o jogo passado, beleza. Hoje, né, nem entrou em campo, deveria ter entrado. Mas vamos lá. O Brazão não teve culpa nos gols, cara. Né? Ele até defendeu algumas ali, foi bem difícil, partida muito complicada. O Ceará criou muita chance, foi o jogo que o Ceará mais criou, foi o jogo que o Santos mais sofreu defensivamente, comparado a todos os outros jogos que o Vojvoda tá no comando. Foi o jogo que o Santos mais sofreu na defesa. A dupla não encaixou o Frias e o Duarte. Eu entendo, porque os caras não estão acostumados a jogar juntos, então eu acho que tem que ter um pilar defensivo ali. Por isso que eu acho, ou é 3 zagueiros, ou é alguém com o Luan Pérez. Você não pode tirar o cara que é o pilar da defesa, tá? A dupla de zaga não foi boa. O Hugo Vinícius, eu acho que da defesa foi o que foi ligeiramente menos pior. Menos pior, né? Agora, o Escobar, meu amigo, não dá, velho. Né? Cara, eu vou falar porque eu não tenho papo na língua e também porque eu não devo nada para ninguém, tô cagando, né? Se quer ficar revoltado, fique. Já me bloqueou no Twitter também por falar bosta também. O Sormani fez um vídeo recentemente aí, cara, descascando a base do Santos, falando que é tudo ruim porque não é uma base multicampeã, e eu concordo em partes de falar que o Palmeiras hoje é mais traturado, óbvio que o Palmeiras hoje é mais time na base do que o Santos, óbvio, né? Mas de que não presta ninguém, porque um jogador para subir profissional, para o time de cima, tem que ser multicampeão na base, e esse tipo de discurso vai contra o que o próprio Santos foi ao longo da história. O Robinho não é o multicampeão na base, o Neymar não é multicampeão na base,
né? O que é ser multicampeão na base? É o sub-20? É o sub-13? É o sub-15? Porque esses títulos todos eles têm. Agora, sub-17 e sub-20 nem todos têm. E muitos jogadores vão do sub-17 direto para o profissional. No Santos é assim. Então você não pode fazer esse tipo de caminho falando que o Santos tem que ser multicampeão na base, porque o Palmeiras ganhou o Libertadores da base, o Flamengo foi campeão mundial da base, então eles têm que lançar os caras no time e o Santos não pode porque não é multicampeão da base, então tem que vender. Não faz sentido, porque senão o Santos teria bancado Neilton, né? Gabriel Gasparotto, Lucas Batatinha, Ivonei, tudo multicampeão na base. Sub-17 e sub-20. Agora, Ganso, Neymar, o Elano jogou Copa São Paulo pelo Santos, né? Veio já com quase profissional, jogou Copa São Paulo, não foi multicampeão. O Robinho, o Diego, eles não foram multicampeões, mas foram campeões de time de cima. Então vai contra o próprio discurso do que a história do Santos pinta. Além disso, ele fez uma comparação bem esdrúxula ao Escobar e ao Souza, dizendo que o Escobar é muito mais lateral que o Souza, que tem que vender o Souza para bancar o Escobar, e que se fosse no Corinthians, o Escobar, ele teria uma estátua. Então foda-se, vai lá pra porra do Corinthians e faz uma estátua para ele lá. Quer estar incomodado que o Escobar não é titular e venerado pela torcida do Santos? Vai torcer para ele, vai pro Corinthians e torce para ele pro Corinthians para pedir uma estátua dele lá. Puta que pariu, velho. Não tem comparação técnica entre o Escobar e o Souza. E o jogo de hoje não deixou escancar, deixou assim, gritando na cara de qualquer um que o Souza é mais jogador do que o Escobar. Não só as entregadas do Escobar na defesa, porque o segundo gol do Ceará é quem arma a jogada, quem dá assistência para a jogada é o Escobar, né? Um lance patético, uma jornada patética do Escobar, tá? E eu não vou falar que ele é uma nulidade, que ele é horroroso, não. Eu já falei em diversos vídeos. Eu acho que ele é bom jogador para ser reserva. Para ser titular, não tem comparação com o Souza. Em um lance, né? Para ser justo, no primeiro lance do Souza, ele puxa a jogada, faz a ultrapassagem, faz a triangulação e chuta pro gol, quase faz um gol. Uma jogada do Souza. Ele jogou melhor que o Escobar nos últimos jogos deles todos. Não tô nem contando a assistência pro gol que deu, tá? Pro gol do Lautaro. Que foi o cruzamento do Souza, até porque o Escobar, para cruzar uma bola minimamente decente no alto, é um parto. Eu acho que o último cruzamento bom do Escobar na vida dele foi aquele no Campeonato Paulista pro Guilherme. Quando o Santos já tava perdendo 2-0, ele cruza de direito, o Guilherme faz um gol de cabeça. Só. Todos os outros cruzamentos do Escobar, ele não consegue jogar quase a bola na área. Muitas vezes a bola não passa do primeiro pau. E aí vem falar que esse cara é melhor que o Souza. Por quê? Porque ele é aguerrido? Eu tô de saco cheio de jogador raçudo e ruim. Se o jogador é bom e raçudo, ótimo. Ponto positivo. Agora, raçudo e ruim, eu quero que ele se exploda. Tá? E eu nem tô falando, eu tô fazendo um exagero, tá? Eu não acho o Escobar uma nulidade. Eu só acho que entre ele e o Souza não tem que nem ter conversa. O Souza tá machucado, tá suspenso? Beleza, botar o Escobar. Acho que pra reserva tá tudo certo. Até que o Vinícius Lira não suba, tá? Porque não tem comparação do Escobar com os dois. O Lira é muito mais lateral que o Escobar e o Souza também. Ofensiva e defensivamente falando, tá? O Lira talvez não, mas defensivamente o Souza não deve em nada pro Escobar. Os números são bem parelhos, tá? O Mussetti fez um vídeo deixando isso bem claro, comparando o número, porque é números, o Souza defensivamente não compromete em nada em relação ao Escobar. O ponto do Escobar é que ele realmente é um cara aguerrido, ele corre pra caramba, ele se esforça, mas em muitos lances é para cobrir as cagadas que ele mesmo dá. Ele perde a bola e volta correndo e dá um carrinho e rouba a bola. E chuta pra lateral, bicuda pra frente. Isso que vocês querem? Eu não quero. Eu quero ver meu time jogando bola. E bola por bola, o Souza não tem nem comparação. O Souza é 1000 vezes melhor que o Escobar, cara. E se você discorda, sinto muito. Vai no oculista, né? Começa a ver jogo de outro jeito, assiste. Quando você for assistir jogo, você pega e presta atenção no que você está assistindo. Porque ver jogo com segunda tela, ficar no celular, você não tá vendo o jogo, meu amigo. Sinto muito te informar. Mas o Souza é muito melhor que o Escobar. Muito. Hoje deixou claro. Isso é um dos recados claros que o campo deixou pro Vojvoda hoje. O Souza é muito melhor que o Escobar. Mas muito. Muito. Tá? Um dos recados claros do jogo. Tanto que ele trocou, né? Depois do 2-0, depois da cagada homérica do Escobar, ele acabou trocando. Que era para entrar o Robinho Júnior. Deveria ter entrado os dois juntos, né? O Robinho Júnior e o Souza, e não o Cavalheiro, que também é um. É o Guilherme paraguaio, né? É o Guilherme que habla. Que é a mesma coisa do outro lado. É a direita, a mesma coisa. Ele corre, é voluntarioso e tal.
mas a chance clara que ele teve, chutou fofo. É que o Lautaro quase faz um golaço na sequência e o Bruno fez uma defesaça. Foi um milagre a defesa do Bruno. Foi lindíssima a defesa, mas o gol era do Cavalheiro. Ele chutou fofo. Chutou perto do goleiro, fraco. Tudo que o goleiro quer fazer para se consagrar, cara. Péssima escolha. Enche o pé, meu irmão. Vocês não têm noção da realidade? Enche o pé, cara. Enche o pé, chuta com vontade. Tá 2-0 pro outro time, cara. Enfia o pé nessa bola. Ai, hoje tá colocadinho. Porra, bicho, sabe? Dá um desgosto, mano. Dá um desgosto que é foda. Mas enfim. Continuando, né? Vai pro meio de campo. O Schmidt, não vou falar que ele jogou bem, porque eu acho que jogar bem ninguém jogou. Você vai ficar os menos piores. Eu acho que o Schmidt, ele ficou sobrecarregado boa parte do jogo, porque o Rincon foi muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. No segundo, ele bota o Barreal, o Zé Rafael vem para complementar ali, o Schmidt meio que vira um terceiro zagueiro depois, né? Que aí entra o Duarte vai para lateral direita, enfim, ele mexe tudo lá. O Voivoda fez uma puta cagada, né, hoje, assim, ele errou tudo nas substituições, né? A leitura de jogo do Voivoda hoje foi péssima, e eu vou chegar lá, né? Enfim, o Schmidt fez uma partida bem ruim também. A bola passa muito por ele, então até algumas tentativas de jogada em ser um pouco mais agudo, eu acho que ele acertou, mas na recomposição defensiva, eu acho que como a defesa estava bem mal no geral, eu acho que ele sucumbiu junto com a defesa, mas nada de individualmente comprometedor, entende o meu ponto de vista? E vale o mesmo pro Zé Rafael. Eu acho que ofensivamente o Zé Rafael ele tá pertinho de fazer um gol, né? Ele fez boas jogadas, teve chance no primeiro tempo também, numa bola do Roleiser para ele, que ele bate de primeira. Eu acho que foi o Vinícius, cruza para ele bate de primeira, a bola vai torta. Então, ele tem aparecido mais no ataque para fazer os lances. Eu considero que ofensivamente ele fez uma partida razoavelmente boa. Defensivamente foi junto com o sistema. O sistema foi muito mal na defesa hoje, né? Eu acho que foi todo mundo mal. Então você pega todo mundo. Os dois laterais, os dois zagueiros e os dois volantes. Os dois foram muito mal. Né? Os três, porque teve o Rincon no primeiro tempo que também foi muito mal. Ofensivamente falando e defensivamente também. Então o Rincon foi mal nos dois. O Zé Rafael ainda teve um respiro ofensivo que talvez tenha feito alguma coisa. O Roleiser, eu acho que eu tenho que ser justo, eu cobrei ele, eu acho que hoje ele tentou chamar a responsabilidade, né? E ele chamou, ele fez as jogadas, ele buscou, ele foi meia, né? Ele jogou de meia centralizado. Então ele foi pro lado esquerdo, ele foi pro lado direito, ele fez infiltração pelo meio, né? Então ele foi muito dedicado hoje, correu o jogo todo, não foi aquele cara cansado como ele tinha sido nas outras partidas. Então ele fez uma partida tecnicamente boa. Criou oportunidades. Se o Santos tivesse que fazer gols hoje, seriam dos pés do Roleiser ou do Lautaro Dias. Foram os dois que criaram as chances claras, nos tirando o Cabadeiro também naquele lance, né? Absurdo que ele consegue perder. Mas assim, as chances claras foram por intermédio deles, principalmente as do Roleiser, né? Finalizando de fora da área, finalizando da entrada da área, cobrando aquela falta na trave, que era uma chance muito grande se o Santos faz aquele gol, empata o jogo? Foi no primeiro tempo ou foi no segundo? Tô confuso agora. Foi no primeiro, né? Não, peraí. Foi no primeiro tempo. Tava 1-0 quando saiu o chute de falta, né? O Ceará fez 1-0, o Roleiser chuta a falta logo depois. Eu tô com 2-0, mas não foi. Foi no primeiro tempo ainda. Né? Então, ele chuta aquela falta que poderia dar uma outra cara pro jogo. Né? Então, assim, do time do Santos, eu acho que foi o único jogador que você vai falar, pô, ele foi bem. O placar é justo, tal, mas o Roleiser fez um bom jogo. Né? Ofensivamente foi uma alternativa, sempre era um cara do passe, sempre o cara buscado, sempre abrindo o jogo, não é um cara preso ali olhando para baixo tentando resolver todos os lances, né? Então eu acho, como eu cobrei, eu quero esse tipo de protagonismo dele, por mais que ele não tenha feito gol ou dado assistência hoje, ele criou para isso. Então ele fez uma boa partida. A gente tem que ser honesto, né? Eu não fiz o vídeo cobrando, eu acho que ele tá devendo ainda, acho. Mas é esse tipo de coisa que a gente espera no jogador que tem que ser protagonista. A bola não entrou, é infelicidade. O goleiro fez uma defesaça, deu uma bicicleta, o Bruno fez outra boa defesa, uma jogada ali no meio, né, no segundo tempo. Ele chutou aquela bola na trave, ele chutou de fora da área. Então, ele foi sempre uma alternativa. Me incomoda principalmente quando ele joga a bola para a área naquele arco muito alto, que é o jogo para consagrar a defesa, né? Eu não gosto desse tipo de cruzamento. Eu acho que tem que ser treinado um outro tipo de jogada, uma jogada que vem de dentro para fora, né? Tipo, vem do fundo para o meio. Esse tipo de cor, para privilegiar o atacante que chega para cabecear. Esse aí de casquinha, a maioria das vezes a defesa vai afastar, e a defesa do Ceará tem feito um bom campeonato, né? E hoje foi de novo. Então é isso. O Guilherme, cara, não dá, mano. De verdade, cara. Fiz vídeo aqui falando que ele não tem que ser ameaçado, né? Até porque
uma coisa não justifica a outra. Mas, assim, hoje foi aquele jogo do Guilherme, você fala assim, é por isso que a torcida pega no pé, mano. É por isso. Hoje foi aquele jogo que ele fala que a sensação é correr pra quê? Mas numa tiriça, numa perna. Hoje foi complicado, mano. Então, assim, hoje o campo gritou. Tanto gritou que o Vojvoda gritou com ele e foi o único vislumbre de melhora que ele teve no jogo, quando ele começa a fazer uma jogadinha ou outra. Que o Guilherme fica cavando falta e ele adora fazer esse tipo de lance. O Guilherme é o cara que é apaixonado para sofrer faltinha de contra-ataque. Em vez dele ficar apaixonado de fazer a jogada para finalizar no contra-ataque, não. Ele adora tomar aquela faltinha no meio, pô, amarra o jogo, time perdendo. Amarra o jogo, pô, tomei a faltinha no meio aqui, puxaram minha camisa. Ele fez isso no jogo passado, o time precisando vencer. Último lance, ou toca a bola para trás. Então, assim, é um cara que leitura de momento não é a coisa forte dele. E parece que ele não entende o que ele está precisando fazer. É a sensação que eu tenho com relação a ele. Ele adora essa faltinha de contra-ataque, de o cara puxa a camisa, o time tá partindo pro ataque, puxa minha camisa aqui, ele desiste do lance. Aí vai correr pra bola, vai naquela nhaca do caramba, sabe? Hoje ele deu menos penteadas na bola, mas ainda deu, né? Sempre aquele passe para trás, sempre uma jogada de pouca verticalização, de ultrapassagem, sabe? Até porque, assim, até vou ser justo, o Escobar não é um cara de ultrapassagem, né? Ele até fez algumas no meio, no primeiro tempo, entrando no meio da área e tentando cruzamento, errou todas, né? Todas, ele errou todas, sejamos justos, o Escobar errou todas as tentativas de cruzamento que ele tentou, todas. E a gente, não tô falando acerto levantou a bola e o cara fez o gol. O que eu considero acerto a bola saiu dos pés do Escobar e chegou em outro jogador do Santos. Quando eu falo que errou todas, é porque todas as tentativas foram ou bloqueadas pela defesa do Ceará, ou tiradas, ou afastadas, ou a bola parou no pé do jogador do Ceará. Então, por isso que eu falo, errou todas. E é isso que o Escobar fez, errou todas as tentativas de cruzamento. Um cruzamento que eu não considero, apesar de achar que é um erro, né? Porque é um erro de passe, vai de um jogador para outro, mas quando você levanta a bola na área e pelo menos existe briga entre o jogador do seu time e o jogador adversário, e aqui o adversário acaba tirando. Eu nem vou falar que, pô, isso é um erro, que a bola foi alçada no lugar certo, e aí tem o mérito do defensor tirar também. O Escobar errou todas, porque nem isso faz. Né? Ou a bola vai direto na cabeça do atleta do Ceará, sem nenhum jogador do Santos por perto, ou ele erra muito longe, ou erra muito baixo, enfim. Então o Guilherme sofre muito por não ter essa aproximação do Escobar do lado esquerdo para fazer essa ultrapassagem, coisa que o Souza faz muito e muito bem. Tá certo? Para ser justo com o Guilherme, que não dá para culpar ele de todos os lances. Mas eu acho que como ele está jogando de segundo atacante, não propriamente de ponta esquerda, falta muito ele ficar mais para o meio e puxar jogadas para o meio e tentar tabela com o Lautaro Dias, coisa que ele não faz. Ele não se aproxima do Lautaro Dias como um segundo atacante deve fazer. É um jogador viciado em jogar pela ponta esquerda e que não tem outra característica a não ser jogar enfiado na ponta esquerda, tentar jogadinha para o meio, aquela penteadinha de galinha que ele faz e chutar longe. Entendeu? Acho que quando é um jogador de infiltração, de leitura de momento, jogador de 1-2 toques, ele é um bom jogador. De resto, o Guilherme peca muito. E hoje gritou o campo, tanto que o Vojvoda percebeu durante o jogo. Ou você joga, levanta daí e joga a bola, que é uma falta que ele tenta cavar, mais uma que ele tenta cavar no jogo, de levantar o braço, reclamar e tal, né? Que o Daronco não deu corretamente, sabe? Que o Vojvoda percebeu no momento e acabou tirando ele. Tá? Para colocar o Tiquinho também, que é outro que eu vou entrar aqui e falar já, né? O Lautaro do ataque eu acho que foi o melhor, que não quer dizer muita coisa também, mas se movimenta, dá alternativa, briga por todos os lances. O tal do aguerrido que eu gosto, ele é aguerrido, mas ele mostra a condição de jogo. Eu acho que ele tem uma deficiência em finalização, mas não acho que é uma nulidade, eu acho que ele tem condições de fazer bons lances. Ele furou aquele lance do passe do Igor Vinícius, que foi muito bom, mas ele quase faz um golaço e a leitura de momento. Ele bate muito bem por cima e a leitura de momento do Bruno fazer a defesa foi espetacular, né? A reação do Bruno, porque o Lautaro faz conscientemente o toque por cobertura e a bola ia entrar no gol. Ia ser um belíssimo gol do Lautaro Dias. Então eu acho que foi você pegar 3 caras falando que funcionaram do que entrou em campo. Eu sempre isento o goleiro, né? Porque o goleiro tem essa, né? Zé Rafael, Roleiser e Lautaro Dias. De resto, todo mundo extremamente mal. Segundo tempo, o Vojvoda quer mexer no time, ele mexe, né? Ele já tira o Rincon logo no intervalo, porque ele percebeu que fez cagada no começo do jogo. E, cara, pra mim não tem problema. Tá no primeiro tempo, tá mal, tira.
durante o primeiro tempo, cara. Errou. Mexe no time. Não espera 45 minutos. Mexe no time já. O time já tá treinado de um jeito. Entrou o Barreal no lugar do Rincon. Acho que o Barreal, perto do Rincon, foi um espetáculo. Mas perto do que se espera, foi mal também. Mas é aquela coisa, ruiu junto com o time todo. Tá bom? Cabadeiro. Cara, o que eu falo do Guilherme, eu acho que eu falo do Cabadeiro. Acho que o Cabadeiro tem mais vigor físico. Porque ele é mais novo, então ele corre mais, se dedica mais, busca mais, mas é um jogador extremamente limitado, assim. Muito limitado. Pessoalmente, eu sentiria vergonha de escolher o Cabadeiro para jogar em detrimento ao Robinho Júnior, ao Matheus Xavier ou quem quer que seja. O Cabadeiro, ele é muito fraco, tá? Ele é voluntarioso, ele corre, ele se esforça, mas caramba, eu tô cansado de ser jogador voluntarioso, cara. Eu quero jogador bom, eu quero jogador que resolva jogo, jogador que entra no time e muda o espírito do time, que o Robinho Júnior fez na Vila Belmiro. E outra, porque o Vojvoda fez depois, quando ele bota o Tiquinho para jogar e tal, era o Robinho que devia estar em campo. Por quê? Porque ele oferece um pouco mais de habilidade e de construção de jogo, sem ter, óbvio, a profundidade de passar como um ponta indo até o fundo, mas que tem a habilidade de jogar a defesa para trás. O Cabadeiro não tem isso. O Robinho pega a bola, ele olha para o adversário vai andando para trás. É uma característica do jogo dele. Porque sabe que ele vai passar se ele for pro drible. Como ele fez contra o Grêmio. E isso é leitura de jogo, pô. Tá? Tiquinho Soares, assim, cara, de verdade, mano. O Tiquinho, ele conseguiu fazer, no pouco tempo que ele teve em campo, acho que o pior jogo de todos. Eu acho que ele e o Escobar podiam dar as mãos, deixar a camisa pendurada no CT do Santos, o Escobar ir pra casa pra pensar e o Tiquinho ir embora do Santos Futebol Clube, cara. O Tiquinho forçou um cartão para não jogar o clássico, porque o cartão que ele toma é injustificável. Não tem condição dele falar, eu tava nervoso. É injustificável. Para mim, a sensação que eu tive como torcedor é um tapa na cara do cara que tem o segundo maior salário do elenco e não consegue fazer gol sem ser de pênalti, tá? Reclamando para tomar cartão amarelo para ficar fora do clássico do fim de semana, da próxima rodada do Santos, que é contra o Corinthians. Foi essa sensação que eu tive. E ele vai ter que suar muito para explicar por que ele tomou esse cartão completamente idiota. Não que eu considere ele fora um problema. Eu acho uma solução, porque né, o futebol que ele entrega é realmente deprimente. Mas assim, o Tiquinho tomou esse cartão e ele não conseguiu. Ele não conseguiu dominar a bola que foi direto no pé dele. Tamanho descompromisso que ele estava no jogo. Ele estava cagando pro time e pro jogo. A bola vinha e ele não lutava pelo lance. Completamente entregue. Tem jogadores que dentro da Vila Belmiro eles se portam de uma maneira. Fora da Vila Belmiro é um descompromisso que chega a dar nojo, vontade de vomitar. E isso foi o Tiquinho hoje, cara. Essa alçada eu não vou entrar no Escobar. O Escobar eu tô falando pela incapacidade técnica. Mas corre, se dedica. O Tiquinho nem correr. Nem correr. Entrou cansado. Se não quer jogar, avisa o treinador para ele escolher outra pessoa. Tenha um mínimo de hombridade e fala pro técnico, eu não quero entrar porque eu não tô com cabeça para jogo. Põe outro no meu lugar. Do que entrar e fazer esse papelão, essa pataquada que você fez em campo, Tiquinho. Nojo da sua postura em campo, cara. Além do cartão, tá? A postura foi um lixo e o cartão foi só a cereja do bolo desse lixo de postura. É completamente inaceitável. Tá certo? Cabadeiro muito fraco, como eu já falei. Tá faltando alguém? Deixa eu olhar aqui, né? É tanto vexame que até esqueci. Deixa eu ver se eu não falei de alguém. Escobar, Igor Vinícius, Cabadeiro, Rincon, Barreal, Tassiano. Tassiano entrou. Cara, o Tassiano entrou, não fez nada, né? É o Tassiano. Prefiro o Rollaser de cadeira de rodas do que o Tassiano. É a minha preferência. Mas o Tassiano não fez nada demais. Ele não criou na frente, não marcou na defesa, ficou ali num limbo, né? Ele entrou num limbo já do jogo, já com o jogo resolvido, naquele desespero. Não teria colocado, acho um jogador fraquíssimo tecnicamente, mas não teve culpa nenhuma do resultado. Então vou ficar chovendo molhado aqui, ficar falando do Tassiano. Não chamou atenção nem para mal nem para bem. Tava lá, ele entrou em campo, tá? Agora o Vojvoda foi o pior jogo desde que ele chegou. Péssima leitura de jogo. Né? E eu falei no pré, ele é freguesaço do Léo Condé. Muito mais derrota. Né? Eu acho que ele não venceu o Léo Condé ainda. Só para deixar claro, tá? Então, assim, o Léo Condé triturou ele taticamente no jogo, totalmente, tá? Leitura de jogo, completamente outra. Mas assim, o Vojvoda foi muito mal. Desde a escalação até as escolhas. Tamanho, assim, acho que ele não tinha convicção de nada hoje, porque entrariam
o Robinho Júnior e o Cabadeiro, quando estavam 1-0, o Santos toma o segundo gol e desiste de colocar o Robinho Júnior e bota o Souza. O Souza faz 2 jogadas, quase sai um gol pelo Santos, então assim, acredito que deveriam ter entrado até os 3. Bota os 3, cara. Mexe nesse time. Só que tem que entender que esses meninos, o Souza e o Robinho Júnior, principalmente nesse momento, e o Gabriel Bontempo quando estiver disponível, eles oferecem alguma coisa a mais pro time. Mexem no anímico do time. Eles mexem, cara. Não sou eu que estou falando, o campo mostra. Quando eu falo que o campo dá recados, esse é o tipo de coisa que o campo gritou hoje. Você não escolhe esse tipo de jogador fraco para entrar para ter que mudar anímico de time. E uma coisa que eu quero destacar aqui também é uma percepção, então não é uma informação, é uma sensação que eu tenho. O Santos adora, o Guilherme foi o responsável hoje desse lance que eu falei, mas parece que o Santos, e não é de agora, não é o Guilherme, são jogadores. O Santos adora essa faltinha tática de meio de campo. O Santos não tem pressão nenhuma em jogo. Por exemplo, um lance no primeiro tempo. Eu nem vou falar, foi puta erro do juiz, do Daronco, porque né, tá longe do lance. Mas teve um lance que o Frias, ele cai na área com a mão no saco. Tá? Que o lateral do Ceará, o Matheus Bahia. O Matheus Bahia vai disputar a bola aérea com o Frias. Ele ganha a bola aérea. Só que, se você olhar o lance, o Matheus Bahia, ele pisa no saco do Frias na disputa de bola. Ele não só sobe, ele vai com o pé esquerdo e ele abaixa o pé esquerdo em cima do Frias. O Frias cai, ninguém do Santos fala nada, todo mundo fica em silêncio. E não é isso que aconteceu hoje. São várias situações que isso acontece. O jogador do Santos cai na área ou tem uma jogada mais ríspida e ninguém faz nada. É um time muito apático, que aceita muito que tudo faz. Aceita muito, tá bom, não foi nada. E foi, porra. Foi uma agressão do Matheus Bahia ao Frias, que poderia ser muito bem um pênalti e cartão amarelo, porque não seria penalização, né? Mas foi uma agressão, e eu acho que no campo de agressão pode entrar como vermelho direto, porque ele pisa no Frias. Pode olhar o lance, eu não estou exagerando. Olha a perna esquerda do Matheus Bahia. Ele ele faz a alavanca do pé, cara. Ele pisa no cara. Tá no alto, tal, talvez o impacto não seja tão grande, mas é para agredir. E ninguém faz nada. O VAR não faz nada, porque o VAR no Brasil é uma bosta, não foi esse jogo do Santos, tá? É todos os jogos. Vou fazer o pós lá no Futirinha, você pode acompanhar. Todos os jogos é assim, tá? O VAR é um lixo no Brasil, com os árbitros ruins também. Mas esse lance me chamou a atenção e a passividade desse time do Santos, não só esse, mas de alguns anos para cá, de adorar essa faltinha no meio de campo, em vez de ir para contra-ataque no desespero e ficar puto quando esses lances não acontecem, não, aconteceu, né? Aceita, não pressiona o juiz para dar cartão. Ai, mas não é para pressionar, não é, mas todo mundo aqui faz. O Santos é o time mais passivo do Brasil, cara. É um cagaço, é uma aceitação de tudo que me incomoda. Tem mudado com o Vojvoda? Tem. Mas esse tipo de coisa não mudou. Esse tipo de coisa segue. Isso me incomoda. Eu não estou cravando que é assim, mas é uma percepção que eu tenho. Você concorda comigo? Você diz aí nos comentários, tá? Não sei se é só isso, mas isso me chama atenção e me incomoda bastante a passividade e a aceitação de tudo que acontece. O lance do pênalti do Neymar, do Gustavo Scarpa, é um desse tipo de lance. Ele sofre o pênalti, só o Neymar reclama, os outros ficam, tá bom, não aconteceu nada. Não ligam para as coisas, é como se estivesse fazendo um favor. Esse tipo de coisa me deixa revoltado como torcedor, cara. Aceitar esse tipo de coisa. E de novo, eu não tô entrando no mérito do resultado, o Ceará mereceu vencer, tá? Eu tô chamando a atenção por alguns lances só, e é mais da postura do Santos, da aceitação, do que propriamente de erro de árbitro ou qualquer outra coisa, tá? Para deixar isso bem claro. Acho que foi um erro do árbitro, acho que teve muito mais erro do VAR, mas eu acho que a passividade e a aceitação dos jogadores do Santos me incomoda mais do que isso tudo, mais do que o erro. Me incomoda mais, porque não tem pressão nada, o cara tá pisado lá, se retorcendo no chão, com a mão no saco e ninguém faz nada. O capitão do time, que é o Rincon, que é o cara que, na teoria, é o cara mais bravo do time, não fez nada, ficou olhando, pressiona o juiz, chega lá, peita o cara, fala alguma coisa, é o capitão, cara. Mostra lá, o cara pisou, olha lá no... Pedir pra olhar no VAR não pode, que tá cartão, mas assim, tem que averiguar, cara, mas pressiona o árbitro, para que tenha tempo do VAR chamar, porque o VAR não chama. Né? E a gente sabe, o VAR aqui não tem chamado em lances que tem que chamar. Lance de vermelho direto, lance de pênalti, tem que chamar e não chama. Ou chama quando não é, como no caso do Grêmio, que foi assaltado contra o Red Bull Bragantino. Mas enfim, eu acho um absurdo isso, tá? Mas é só uma cereja de um bolo de cocô, né? Que vai se formando.
E eu até falei mais cedo, falei, pô, o Vasco venceu o Vitória, ainda bem. Ah, o empate seria melhor. Eu não confio nesse time. Eu confio no treinador, mas no time eu não confio. Esse time precisa de mudanças drásticas. Ai, mas você chupa a bola da base. É, porque eu quero ver Guilherme Cabadeiro no meu time, né? Pô, bem melhor que ver o Robinho Júnior. Que pelo menos quando entra faz alguma coisa diferente. Vai pra cima do cara, não tem medo de arriscar. O Souza que vai pra cima do cara não tem medo de arriscar. O Bom Tempo vai pra cima dos jogadores não tem medo de arriscar. É, eu quero ver esses caras que aceitam tudo, que acham tudo que é lindo e maravilhoso. Que, pô, estão vestindo a camisa do Santos aqui. 16º lugar é uma maravilha. Que bosta de time é esse que a gente se acostumou, cara? E eu não quero me aceitar com fracasso, não. Se você se acostuma com fracasso, problema seu. Tá feliz assim? Tá tudo bem. Eu não me acostumo com fracasso. Eu tô cansado, de verdade, de ver um time fracassado em campo e de um monte de gente defendendo jogador fracassado. Eu estou cansado. Se você acha isso ótimo, problema seu. Vai ver outra coisa, porque aqui eu não vou defender jogador fracassado, tá? Não vou. Jogador bom, analiso, falo, mostro o que se espera. Acho que, por exemplo, o Frias e o Duarte têm tendência a melhorar, não fizeram um bom jogo hoje, né? Agora, essas outras coisas aí que eu vejo muita gente comparando e sendo desonesto em comparação, porque não tem outra coisa além de ser desonesto nas comparações, é isso. Eu não vou mais tolerar, cara. Tá? E se isso é passar pano pra base, pô, tá bom. Prefiro passar pano pra base. É mais barato, né? Do que pagar 1,5 barão por mês pro Tiquinho. Sabe por que o Lucas Meirelles tem que ser vendido, desesperado? Porque tem que pagar 1,5 barão pro Tiquinho por mês. Se não tivesse contratado, teria o dinheiro para manter o jogador. E tá lá, sabe o que tá fazendo na Ucrânia? Gol. E aqui, o presidente do Santos, o senhor incompetente, né, chegou e falou: não, mas ele jogou Série A, 5 jogos. Jogou Série A, não é mais da base, é jogador de Série A, tem que vender. Tá? É só um exemplo, mas tem outros. É isso, tá? Eu tô cansado, mas enfim. Deixe seu comentário e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Ah, o PH não tá hoje porque teve que viajar a trabalho pra Finlândia, cara. É verdade, né? Trabalho em construtor é isso aí. Foi pra Finlândia trabalhar. Bom, não, ele assistiu, né? Ele tava falando comigo. Madrugada lá, reunião de manhã, tendo que assistir essa bosta desse time. Mas é nóis, né? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.